Olá e bem-vindos ao God Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023. Eu sou o Dino e me acompanham Anderson de Godoy. Olá a todos. Andressa Natário. Oi, pessoal. Gabriel Policeno. Olá, pessoal. E Marcelo Pacheco. Olá, pessoal. Para o primeiro episódio do ano, o Gabriel trouxe para a gente uma retrospectiva de 2022 e uma análise das tendências de 2023 na área de segurança da informação. O Gabriel é analista de cibersegurança Blue Team na IntegraSul. Gabriel, o que foi destaque em 2022? A gente teve como destaque o Ransomware Count, que foi um ataque que solicitou aí uns 20 milhões de resgate para o governo da Costa Rica. Tivemos também o ataque à Rede Record, que causou uma parada nos sistemas deles, eles tiveram que operar de forma manual. Tivemos o ataque ao governo federal brasileiro, que aparentemente foi vazado aí em torno de 3 terabytes de dados. Isso não foi confirmado por eles, porém na Dark Web é o que está sendo postado, né, que eles conseguiram revelar esses dados. Tivemos ataque a Golden Cross e também ao BRB, que é o Banco de Brasília, onde eles solicitaram um resgate em torno de 5,17 milhões de reais. Sim, esses foram uns dos ataques, os principais, na realidade, que foram levantados aí pelo Gabriel, mas acho que o número de ataques no ano passado foi bem grande aí, na realidade. Teve o ataque da Uber também, né, acho, Anderson, também nós estávamos comentando que foi um ataque que teve bastante repercussão no mercado, e a gente pode ver por esses ataques que o Gabriel citou, que o ransomware continua sendo das principais ameaças nos ataques cibernéticos. Uma coisa que é legal da gente observar aí é que, por exemplo, dentre esses ataques ali grandes que a gente tem desse ano ali, tipo Uber, LastPass, e aí comparando com os brasileiros, que é uma coisa que não está em vigor ainda, né, ou a lei não obriga ainda as empresas brasileiras a dizer que dados que foram vazados nesses comprometimentos, o que foi afetado, que dado que o cliente teve vazado, que já lá fora, no caso, né, com a GDPR, eles são obrigados a informar para os clientes ali, para as pessoas, o que aconteceu. Dar uma posição sobre isso. A LGPD até prevê essa punição, ou seja, esse alerta aí que deve ter sido reportado à autoridade nacional, né? Sabemos que no Brasil, às vezes, as leis falta um pouco de fiscalização, né? Apesar que a promessa da autoridade nacional para o ano de 2023 é aumentar a questão da fiscalização e da punição das empresas quando tiver incidentes de ataque cibernético. Então, eu acho que até esse momento, pelo que se dá para notar, a autoridade nacional está muito mais light, como diria, e muito mais buscando a parte de instruir, de tentar criar normas e regras mais nesse sentido, mas a tendência é que essas punições venham a ocorrer cada vez mais, né? Então, e um dos pontos que o Anderson colocou muito bem é realmente o incidente. Quando vem a ocorrer, a empresa, ela está, na lei está bem descrito isso, né, que ela tem que notificar, principalmente quando tem vazamento aí um grande volume de dados vazados, né, mas isso ainda no Brasil fica um pouco vago. Um pouco vago, né, normalmente acaba ocorrendo que o próprio Ministério Público entra com alguma ação, alguma coisa solicitando essas informações. Uma curiosidade que eu estava vendo aqui é que o grupo específico que o Gabriel citou, que é o Count, né, o Ransomware Count, em 2021 eles conseguiram extorquir aproximadamente 180 milhões de dólares. Já em 2021. Também está dizendo aqui que eles funcionam como se fosse uma empresa mesmo, né? Então tem os colaboradores desse grupo, tem uma hierarquia, né, de diretores, eles têm que seguir regras, normas dentro da empresa para se manter oculto. Então é interessante que esse grupo é um grupo muito grande e realmente funciona como uma cooperação. Que eles têm que dar até atestado para faltar. Não duvido. Justificativo. Não, tem RH, tem tudo. O que a Andressa fala é bem a realidade. Tem todo um organograma corporativo, né, desses grupos, dessas campanhas de ransomware hoje em dia, né? Se tornou
profissional o negócio. E um negócio muito lucrativo, né? Sim. A analisar e com uma punição, como eu diria, muito branda, né? Ou quase nunca ocorre. Então, acho que o cybercrime hoje ele é um negócio Muito lucrativo. muito lucrativo e um ponto que também surgiu como alerta, e até eu estava vendo algumas pesquisas da própria Trendmark, é a utilização, ou seja, esses grupos contratando pessoas que trabalham dentro das empresas, né, para facilitar o ataque e ter acesso a informações ou até contas, acesso de contas, usuários e senhas, né, para poder ter acesso às organizações e facilitar os ataques, né. Então isso também, ou seja, eles acabam contratando pessoas que trabalham dentro das empresas para conseguir atacar aquela empresa. É a terceirização do ataque. É verdade. Uma coisa que eu reparei, apesar de todos o que foi citado, acho que praticamente todos, né, o final foi ransomware, né? Duas coisas que eu percebo. Uma, que diferente dos primeiros ransomwares de, sei lá, 5, 10 anos atrás, não, 10 eu não sei, que o primeiro, assim, de grande impacto foi o WannaCry, mas já existia ransomware, mas de qualquer maneira, né? O objetivo, uma vez, era só criptografar os dados e cobrar resgate para voltar a ter o acesso àqueles dados, né? E uma coisa que mudou é que, junto com isso agora, esses grupos de campanhas, né, de ransomware estão também extraindo dados antes de criptografar. Além de cobrar para liberar os dados, eles chantageiam para divulgação desses dados. Até porque tem as próprias leis que era a grande questão, né, as leis de proteção de dados. Esse vazamento se tornar público, acaba a empresa Sim, ficando numa outra situação que ela vai responder. Sim, claro, e não só isso, dados sigilosos, dados de, né, enfim, né, o impacto na empresa é gigantesco. É muito mais impactante esse dado vazado do que o dado simplesmente inacessível, né? Exatamente. E uma outra coisa que eu queria colocar é que, assim, apesar de ransomware, né, todos os exemplos aí citados foram ransomware, não é que a única tendência é ransomware. Quer dizer, ransomware geralmente é o sequestro de dados, enfim, é o final, né? Quer dizer, é a maneira como esses grupos vão monetizar aquele ataque. Mas o ataque, ele usa diversas técnicas, né? Quer dizer, pode ser tendência, usar bugs de, sei lá, VPN, ou que aconteceu vários esse ano, né? O ano passado, no caso. Por usar como exemplo, o Uber foi engenharia social, o principal ali, que foi através de um contratado ali, né, que o sofreu engenharia social e a partir disso o cara teve acesso a VPN. Por exemplo, Nubank, se não me engano, foi um bucket S3 que estava com configuração errada que tinha dados públicos para a internet. Então tem várias... nesse caminho tem vários ataques que ocorreram também. E raramente é uma técnica só, né? Geralmente o pessoal vai usar, vai ter engenharia social envolvida, vai ter credenciais mal configuradas, né? Acessos mal configurados, gente que tem mais acesso que deveria. Então, geralmente o ataque, principalmente uma empresa grande, que nem tu citasse, Uber, ou um governo, coisa assim, vão ser, às vezes, campanhas que demoram até meses de essas pessoas estarem preparando esse ataque e fazendo engenharia social nas pessoas, coletando dados para ter o objetivo final que, ou seja, né, tu fazer um ataque na Uber, o retorno, ele, digamos assim, vale o investimento de alguns meses de trabalho desses criminosos. Um outro tipo de ataque que cresceu muito em 2022, até estava vendo uma pesquisa aqui a respeito desse caso, é os minerador de criptomoedas, né? Segundo aqui a pesquisa informa que teve um aumento no último trimestre de mais de 230% relativo ao mesmo período em 2021, né? Então também é um tipo de ataque que tem um cunho financeiro também, né? Porque acaba gerando bastante lucro aí para os cybercriminosos, né? E que está tendo um crescimento
bastante grande, né? Então ele também tá sendo relevante aí nos ataques neste ano e foi relevante nos ataques no ano de 2022. Né? Eu acho que já faz alguns anos que com o crescimento das criptomoedas ali, né, o surgimento de outras e assim, consequentemente, vem crescendo junto com os anos a mineração de Bitcoin Mas e afins. isso acho que até tem um detalhe interessante, que hoje em dia, pelo menos a maioria das criptomoedas, não é mais vantagem tu minerar gastando a tua própria energia elétrica, digamos assim, né? A única maneira de tu ter lucro é tu roubar essa energia elétrica, esse poder de processamento de terceiros, né? Que é provavelmente o que estão fazendo. É a mineração descentralizada, né? Então tu rouba o recurso de outro lugar e geralmente a parte de mineração, né, de criptomoedas é algo difícil de se visualizar internamente, detectar isso aí, porque teoricamente ele não está fazendo a execução de um malware na tua rede, né? Ele está utilizando os processos, os recursos computacionais para fazer aquela mineração. Então é alguma coisa, é algo mais complexo, não é? Sim, não é tão trivial. O impacto vai ser gasto de energia elétrica, processamento, CPU, só que às vezes se não tem um monitoramento mais abrangente, às vezes é difícil de identificar mesmo. Pode ser que seja detectado através de outras técnicas utilizadas, né? Talvez uma técnica de persistência, alguma coisa assim, vai aparecer. Mas não especificamente a mineração, talvez. Né? Ou a exploração de uma vulnerabilidade para que ele possa entrar, ser utilizado como porta de entrada. Até eu estava dando uma olhada aqui, esses ataques de cryptojacking, hein? Segundo a Kaspersky, até o segundo trimestre de 2022, em média tinha sido detectado 150 mil tentativas de invasão. Isso representa um aumento de 230% desse tipo de ataque. Em média, esses grupos eles chegam a ganhar em torno de $40 mil por mês com esse tipo de ataque. Já tá um bom valor, talvez não seja tão lucrativo quanto o ransomware, né? Mas se talvez não demande tantas pessoas para conseguir fazer o processo completo. Então, pessoal, o que a gente pode esperar para esse ano? Em cibersegurança, segurança da informação? Então, para 2023, a gente vai continuar com a carência de profissionais na área de TI. Segundo o site Indeed, isso daí já vem afetando muito, principalmente o Brasil, né, onde a gente está aqui agora. Então, em vista disso, as empresas elas têm buscado capacitar mais e incentivar os funcionários internos delas a buscar mais por certificações, cursos, alguma especialização específica na área. Tu acha que... Porque isso é um desastre anunciado, né? Faz uns 5 anos aí que a tendência de demanda, de aumento da demanda, todas as áreas de TI, mas principalmente na área de segurança da informação, tem crescido, né? E eu acho uma coisa que pode ser impressão minha, mas tinha uma tendência um tempo atrás de os profissionais se tornarem mais especialistas, né? Então, eu vou mexer só nesse parafuso aqui. Isso aqui vai ser a minha profissão. E agora tá voltando, né? Então, os profissionais, me parece que a tendência é serem mais generalistas, ou seja, eles têm que, como tu falaste, né, fazer capacitação interna e, de repente, assumir mais de uma área ou ter um conhecimento mais abrangente devido ao aumento de áreas até, né, porque hoje em dia tem subdivisões de só na segurança da informação, né, centenas, milhares, e não tem tantos profissionais, um para cada pequena disciplina, né? Então, tu acha que isso é uma tendência também das pessoas estarem agregando mais conhecimento, mais funções também por causa disso? Acredito que sim, porém também eu tenho notado que as empresas elas têm mudado um pouco a visão delas, tanto que grandes empresas elas já vêm dividindo mais os setores dentro da própria empresa. Então a TI não é mais só uma TI única, ela passa a ter, digamos, uma área de segurança
focada somente em segurança, ela tem uma área, por exemplo, de inovação digital para captar novas tecnologias e observar elas e trazer isso para dentro da empresa, assim como também as áreas que já existiam, né, como a área de suporte, a área de planejamento. Uhum. Tenho algumas previsões que eu acredito que também vão acontecer em 2023, tiradas do meu senso. Eu acredito que vai ter uma procura de serviço por SOC, justamente pela dificuldade dos profissionais, né? É muito difícil e muito custoso para as empresas ter uma área específica e, além de ter área específica, investir no recurso e investir em pessoas especializadas, né? Para fazer a parte de threat hunting, análise de malware, essas partes, né, mais específicas. E também por procuras de softwares BAS, lá, os Breach Attack Simulation, que é uma forma hoje de atestar, né, se as políticas de segurança ou até mesmo os softwares que são utilizados para segurança estão adequados às técnicas utilizadas atualmente, né? Então, acredito que essas duas vão aparecer bastante este ano também. Então, tu É, acredita eu acho. que terceirização é a tendência, principalmente. Eu imagino que tu gerir tantas áreas, né, numa empresa, e como é muito dinâmico, faz mais sentido, de repente, uma coisa bem específica, como tu citaste o SOC, né, a parte de monitoramento, tu contratar uma empresa que vai fazer esse serviço e vai estar focada nessa, sem distrações e sem priorizações, né? Que eu acho que é interessante. O principal nesse caso é que o que traria, o que agregaria é a visibilidade que tu vai ganhar com esse tipo de serviço, né? Uhum. Que, teoricamente, se a empresa ela não tem, ela não tá vendo o que tá acontecendo. Então, a partir do momento que tu tiver, possivelmente tu vai começar a ver que pode ter outras coisas acontecendo dentro do teu ambiente que tu nem saberia, né? Então Eu é acho mais ou menos por isso. interessante a colocação do Anderson, é que realmente essa falta de mão de obra também, as empresas estão buscando soluções que automatizem processos, né? Acho que tem muita coisa, que nem o Anderson mesmo comentou, essas soluções para testar automatizado alguma, ou seja, aquele pentest mais automatizado, soluções aí de BAS que fazem vários testes dentro do meu ambiente, onde eu precisaria ter muitos profissionais para fazer esses testes, né, ou para fazer essas tarefas, e mesmo ferramentas aí de XDR, SOAR, e soluções que automatizam tarefas que antes, sendo manual, necessitariam de muita gente, né, e com essa carência de mão de obra, acho que a busca por ferramentas nesse sentido também é uma tendência de crescer nos próximos anos, que elas facilitam muito o dia a dia, né, da área de TI, exigem eu ter uma estrutura menor, né, para fazer o mesmo ou até muitas vezes mais, mas a velha questão hoje, acho que a questão é realmente, ou seja, eu tenho que fazer mais com menos, né, eu tenho menos pessoas no mercado aí qualificadas nesse sentido, principalmente na área de segurança da informação, então tudo que conseguir automatizar de processo utilizando ferramentas vai ajudar muitas empresas. Outra tendência aí para 2023 é a adoção do Zero Trust, dado que a gente teve a pandemia aí nos últimos anos e com isso veio o home office, né? E o home office, mesmo após a pandemia ter, digamos assim, passado, ela continuou sendo adotada por muitas empresas. Em vista disso, é necessário validar esses acessos e o que está acontecendo, né, dentro da rede. Então é sempre bom, que nem o Zero Trust diz, nunca confie, sempre verifique. Então, essa tendência aí vai passar a crescer agora para o próximo ano, dado essa mudança que teve das empresas. A colocação do Gabriel é interessante, da questão do home office, né? Eu acho que pós-pandemia aí a área a ser protegida, ela se expandiu, né? Como eu sempre falo, nós saímos do castelo, né, onde nós tínhamos aquele modelo tradicional lá, que eu tinha o meu firewall, meu antivírus, meus usuários ali trancados dentro daquele ambiente, num ambiente controlado, como eu diria, para um ambiente onde as pessoas estão
trabalhando remotamente, tem terceiros acessando remotamente. Então, a tendência, acho que o próprio Gartner coloca como o Zero Trust uma das grandes tendências para 2023 é a adoção dessas tecnologias para conseguir ter um controle maior desses acessos externos. A ideia é que tu considere todo o acesso, independente da origem ou da localização física, ele como sendo um acesso potencialmente um atacante ou potencialmente malicioso, né? Essa que é a ideia do Zero Trust. Não confie em ninguém. Inclusive, a gente tem o episódio 4 do Got Shell, a gente fez especial sobre Zero Trust. Então, quem quiser voltar lá e escutar, vale a pena. Então, outra previsão aí para 2023, a gente já falou várias vezes aí dos ataques de ransomware, então ele continua em alta. E a tendência é ele continuar aumentando para 2023 em vista do retorno que dá isso aí para os grupos hackers. Ransomware é uma tendência desde que surgiu, desde que as pessoas perceberam que valia mais a pena tu manter os dados do próprio da própria vítima, né? Sequestrar esses dados ao invés de, sei lá, roubar número de cartão de crédito, ou que era o que fazia antes. Então, depois que se percebeu que isso era muito mais rentável e que todo mundo tem dados que são valiosos nos seus sistemas, né? Pode não ser valioso para o atacante, mas certamente é valioso para quem detém aqueles dados. É um modelo de negócio que provavelmente não vai acabar tão cedo. Outra tendência aí a continuar crescendo para 2023 é ataque contra dispositivo móvel, em vista que hoje em dia muitas das coisas a gente acaba fazendo via dispositivo móvel e não é mais necessário a gente, para todas as tarefas, ter um computador ou um notebook. Então, em vista disso, esse tipo de ataque ele cresceu aí em torno de 500% nos primeiros meses de 2022. Segundo o Manage Engine, então esse ataque ele vem crescendo e a perspectiva é que ele continue aumentando aí para 2023. Dispositivo móveis, inclusive aqui no Brasil, né? Começou a acontecer casos em que o cara rouba o celular e diz pra pessoa, né? Aguarda aqui, já desbloqueia tudo pra ter acesso às informações. Porque basicamente tu tem tudo ali, desde teus acessos até acesso financeiro, ações financeiras. Então é também bastante rentável, né? Sim, e digamos assim, o fio da meada para todos os contatos daquela pessoa, quer dizer, tu tendo acesso ao celular da pessoa, tu tem acesso a várias maneiras de monetizar aquele dispositivo, né? Não só com as contas de banco e e-mail e coisa que tem ali, mas também todos os contatos que daí tu vai ter uma forma de que a pessoa confie que tá... não precisa nem dizer clonar o meu celular, como é comum, né? Não, tá com o próprio número da pessoa. Inclusive, já foi aplicado algumas métricas de segurança ali para melhorias no Pix, né? Que por horário tu pode limitar as transferências de valores ali, porque senão o cara conseguia, na hora que fazia, né? Vai fazer a transferência Pix de 10 mil reais, né? Não que isso fosse uma limitação ou uma vulnerabilidade do Pix, né? Quer dizer, sempre existiu a vulnerabilidade, mesmo que fosse fazer um TED ou um DOC, né? Que isso também é muito comum as pessoas, não, o golpe do Pix, tenho medo de usar o Pix, porque, não, Pix é só um método novo de fazer transferência de fundos, né? Coisas que já existiam antes. A gente tem que levar em conta que não é comum, né? À meia-noite, 1h da manhã, tu fazer uma transferência de 10 mil no Pix. Então... Exato, não isso acho que tem, sempre teve, né? Às vezes eles ajustam e é importante que a própria pessoa, né, pode ir lá e configurar. Bom, Agora, eu nunca vou usar Pix de noite, eu vou lá e limito, sei lá, para uma emergência, R$100. E esse vai ser o limite depois das 10 horas da noite. Alguns bancos até estão trazendo uma nova tecnologia aí, que ele observa quando o usuário está dentro de casa, perto da Wi-Fi dele,
E ele cria Ah, um perfil, então, para esses casos aí, eles estão estudando, quando o usuário sai da casa, ele altera o valor de Pix que ele pode estar realizando. Então, digamos, seria um modo rua, assim, onde ele está que andando. interessante. Voltou para casa, o próprio aplicativo do banco identifica de novo que esse usuário ele está em casa e ele traz de novo a informação de quanto é que ele pode fazer as transferências. Uhum. Legal. São heurísticas, técnicas que dá para utilizar e a tendência é evoluindo, né? Uma coisa também que o pessoal não pensa muito é agora pensando na parte de malware para smartphone, né? É um anti-malware, né? Porque a gente pensa, tem que proteger meu computador, mas malwares existem para smartphone, né? Inclusive, eles também são bem inteligentes, assim, né? Uma vez eu estava vendo uma engenharia reversa num desses malwares para smartphone. E assim, eles são programados para interceptar a mensagem, ou seja, tu recebe um SMS com um código de MFA, por exemplo, ele consegue interceptar isso daí, né? Então, um anti-malware para telefone hoje se faz bastante necessário em virtude disso que a gente conversou, né? Hoje a gente tem aplicativo para banco, a gente recebe tudo no telefone, né? Então é bem importante se preocupar com isso também. É interessante também um sistema de gestão de aplicativos de equipamentos corporativos, né? Então é interessante para a empresa que dá um celular corporativo para os seus colaboradores ter um sistema para gerir o que essa pessoa. Então, o e-mail corporativo, eu vou obrigar que o cara tenha autenticação biométrica, por exemplo. E que tipo de aplicativos que podem ser instalados? O cara não pode, de repente, ter o celular desatualizado, por exemplo, para poder acessar os recursos da empresa. Então, isso é importante também, que é chama software de MDM. Né? Exato, e o dispositivo móvel pode ser uma porta de entrada para um ataque numa organização. Né? Exatamente. As soluções de MDM também são interessantes em caso de roubo, né? Pensando numa corporação, no caso, não de uso pessoal. Mas, por exemplo, um smartphone ou mesmo um notebook é roubado, né? Tu consegue, através da tua organização, desativar ele. Tu pode formatar, tu pode fazer um wipe no disco, tu pode bloquear aquele dispositivo, né? Realmente uma solução bem interessante para proteção de dispositivos móveis a nível de corporação, né? Outra tendência que temos aí para 2023 é as ameaças ao IoT. É uma tecnologia que veio para ficar, as empresas estão adotando muito. Hoje em dia não é difícil a gente chegar dentro de uma empresa e notar que tem um Raspberry Pi sendo utilizado para algum tipo de teste. Entre outras tecnologias que já eram utilizadas, como sistema de câmeras, travas inteligentes. Então, o próprio site, o Shodan, não é difícil encontrar câmeras abertas. Então, é uma tendência que está aumentando e os ataques focados para o IoT vão aumentar agora para 2023. Qualquer um em casa, né? Quantos equipamentos na tua casa tu tem que se conectam no Wi-Fi ou na internet, né? Então, se pegar Temos o videogame, a televisão, hoje em dia a geladeira, sei lá, o Kindle, o Alexa, boa aspiradora, enfim, né? Isso tudo é IoT. Isso tudo são equipamentos conectados na internet que podem ser vulneráveis a ataques. É muito comum. Tempos atrás teve até casos bem sérios que eram babás eletrônicas que então e como é um equipamento que de repente o fabricante faz, ele vende aqueles equipamentos e nunca mais atualiza, né? Porque não, agora esse ano eu vou lançar a versão nova, né? E aquilo lá continua funcionando, então as pessoas também não vão muito atrás. Só que se tem uma vulnerabilidade, nesse caso das babás eletrônicas, os atacantes, eles falavam com as crianças, assustavam as crianças que estavam lá e ficavam monitorando, enfim, né? O impacto pode ser bastante grande. Então é uma área que agora, digamos assim, popularizou antes de chegar à segurança. Né? Então agora as pessoas estão realmente, as empresas estão se esforçando mais para tornar todo o ambiente IoT mais seguro. E o 5G também, então, facilita a conectividade de todos esses equipamentos que estão surgindo.
Eu ainda incluiria nessa lista uma tendência que eu imagino, que eu tenho visto bastante, que é a utilização de inteligência artificial, tanto para ataque como para defesa, muito, né? Quer dizer, hoje em dia, praticamente toda empresa que trabalha com segurança da informação tem algum produto que se utilize de deep learning, de aprendizado de máquina, inteligência artificial, e agora também está muito comum a gente ver deepfake, né? Então, as pessoas se passando por outras, até em vídeo, fotos. Existem softwares para fazer cópia do timbre de voz da pessoa, então tu se fazer passar por uma pessoa gravando lá 1 minuto de áudio que tu conseguisse daquela pessoa, tu consegue falar com a voz dela. Outra coisa que acontece também é a geração de textos hoje com ChatGPT, né? Então, ferramentas de inteligência artificial que produzem textos de qualquer contexto e de maneira muito crível, né? Muito realista, imagens que são geradas dinamicamente a partir de texto. Então, eu acho que é uma tendência que a gente ainda não tem nem muita ideia do que vai surgir, mas é bom a gente ficar de olho e saber que coisas vertendo da área de inteligência artificial vão surgir. E o que vocês recomendam como investimento para 2023? Bom, eu colocaria como um dos pontos muito importantes para 2023 a adoção de uma tecnologia de Zero Trust. Tá? Acho que esse é um ponto que vai ajudar muito a consolidar a segurança dentro das organizações, né? E é importante as empresas estarem focadas e terem soluções nessas para conseguir proteger o novo modelo de trabalho aí que está surgindo, a nova forma de trabalho, porque como mudou o nosso modelo tradicional, nós temos que usar estratégias novas também para nos proteger. Eu ia comentar que eu acho que mesmo para as empresas que ainda talvez não adotaram ou até nem pensam em adotar daqui a pouco o modelo de home office, mas eles possuem representantes, possuem vendedores externos, né? E eles acabam carregando consigo ali notebooks, enfim, material para trabalho, né? E o Zero Trust acaba sempre fazendo essa análise, né? Para verificar a saúde do. Eu diria que nem só nesse caso, porque muito dos recursos que a gente usa hoje estão em nuvem, por exemplo, né? Exato. E, ou seja, a borda de ataque não é um conceito que cada vez mais ultrapassado, né? Então, não importa necessariamente, mesmo que o cara esteja dentro da empresa, pode ser. É interessante que todo o acesso individual seja analisado e validado, né? Porque a superfície de ataque é muito mais ampla, né? Então, é importante saber como proteger esse aumento aí da nossa superfície de ataque. Falando um pouco mais, uma outra recomendação que eu acredito que seja importante ser trabalhado aí no ano de 2023, e não sempre foi muito importante, acho que cada vez mais é a questão de treinamento e conscientização dos colaboradores aí das empresas, né? Porque hoje o usuário ele é um dos os elos mais fracos na cadeia de segurança. Então, quanto mais treinados, mais conscientizados eles estiverem, melhor vai ser a minha maturidade de segurança. Praticamente todos os ataques têm algum elemento de engenharia social envolvido, né? Então é muito comum ter pelo menos parte desse ataque envolver conversar com alguma pessoa, coleta de dados, alguma coisa de engenharia social. Então a conscientização é muito importante. Eu recomendaria um XDR, um SOAR, para ter a rastreabilidade do ambiente, né, de tudo que está acontecendo dentro dele. Já faz algum tempo que a gente está falando sobre e demonstrando e vendo o crescimento, principalmente dessas soluções ali.
basicamente somente com os produtos padrões de proteção, endpoint, firewall, não necessariamente tu consiga visualizar tudo que está acontecendo dentro do teu ambiente. Então, né, daqui a pouco tem algum cara que usou alguma técnica de persistência e ele está simplesmente dentro da tua rede fazendo alguma coisinha escondida, pode ser uma mineração, pode ser utilizando o ambiente como um botnet, alguma coisa assim, né, que não está passando despercebido. Então, ter essa parte rastreabilidade para daqui a pouco evitar o comprometimento de outros dispositivos ou até mesmo o vazamento de dados é bastante importante. Se eu não me engano, a gente falou um pouco a respeito disso no último episódio, no episódio 9, né? De Threat Hunting. Eu acho que uma coisa que eu não diria nem tendência, eu já estou falando a respeito faz alguns anos, mas gestão de identidade e autenticação tem uma tendência também do passwordless, né? Quer dizer, eu sempre digo que senhas é uma coisa que tende a folheta e realmente muita coisa a gente consegue bloquear de ataque usando autenticação multifator, usando gestão de identidade, não só de quem acessa, mas também o que está acessando, todo isso integrando com Zero Trust também, para validar e realmente dar permissão para o usuário só o que ele realmente precisa para fazer. Então, ferramentas que auxiliem na gestão de identidade, eu acho que são um investimento muito seguro. Então, pessoal, por hoje é só. Nos sigam pelo @got_shell no Instagram e no Twitter, ou pelo e-mail got_shell@integrasul.com.br. Abraços e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.